Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo Desinformante, a nossa conversa semanal sobre o mundo da desinformação, sempre, claro, com informações confiáveis sobre o tema. Essa semana começou com grandes mudanças no Twitter. E não é que a rede já não tivesse mudado muito desde a chegada de Elon Musk no poder dela, né? Mas agora a gente não sabe nem se ela continuará sendo o Twitter. Isso porque o famoso pássaro azul, que virou o símbolo da plataforma, começou a ser substituído nessa semana pela nova logo, a letra X. De acordo com a nova CEO da plataforma, isso dá início aos planos de Elon Musk de tornar a rede um super aplicativo, com a integração de diferentes funções, né, como mensagens e até transações financeiras. Mas essa mudança pode não ser tão fácil assim. É que apesar de ter incorporado o X na plataforma, aparentemente o bilionário esqueceu de verificar o registro de marcas dos Estados Unidos. De acordo com a imprensa norte-americana, as empresas como Meta e Microsoft já possuem direitos de propriedade intelectual sobre o X, e isso pode gerar alguns problemas no futuro. E é claro que a gente vai continuar acompanhando aqui no Desinformante o desenrolar sobre esse tema. E se Elon Musk domina os noticiários por um lado, a inteligência artificial generativa domina de outro, né? Esse é definitivamente o assunto do ano. Com tantos lançamentos, não faltaram debates sobre os impactos dessa nova tecnologia na nossa vida. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, lançou no início deste mês um relatório sobre possíveis impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Segundo o estudo, até agora, a IA ela impactou mais na qualidade do trabalho do que na quantidade de empregos em si. Matheus, explica um pouco mais disso para a gente, por favor. Oi, Liz, oi, Nina, oi, todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. É isso mesmo, Liz. No final do ano passado, a gente viu uma explosão de usos experimentais da IA generativa, a partir do lançamento do ChatGPT, todo mundo testando o que ela poderia fazer, quais eram suas capacidades, mas depois da euforia, vem de fato as aplicações no mercado de trabalho, que é uma das promessas, né, trazidas de aplicação dessas tecnologias. E para entender o contexto contemporâneo, mas também fazer previsões do futuro, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, lançou recentemente, no dia 11 de julho, um relatório sobre inteligência artificial e mercado de trabalho. E de acordo com eles, né, como ali já adiantou, até agora a IA impactou mais na qualidade do trabalho do que na quantidade de empregos, ou seja, mudou mais na forma de trabalhar do que necessariamente na quantidade de empregos. Isso, de acordo com o estudo, vem da baixa adesão, ou seja, essa adesão está sendo muito pontual, né? Já é uma coisa do presente, mas ainda é baixa. Isso, obviamente, ainda não impactou na geração e também na perda de empregos. É importante frisar que uma das maiores, né, um dos maiores temores de pesquisadores e também de trabalhadores é a substituição da força de trabalho humana, né, do trabalho humano, por sistemas automatizados. Os efeitos na quantidade de empregos levarão, de acordo com o estudo, tempo para se materializar. Por isso que é importante, de acordo com eles, realizar esse monitoramento da distribuição da perda e da criação de empregos para a inclusão social. Outro ponto importante trazido pelo estudo é exatamente a ambiguidade dos efeitos positivos e negativos dessa aplicação das tecnologias no mercado de trabalho. De acordo com a OCDE, os trabalhadores e empregadores relatam que a IA pode reduzir tarefas tediosas e perigosas, levando a um maior envolvimento do trabalhador. Porém, existem riscos, né? Há casos relatados de IA automatizando tarefas simples e deixando, por exemplo, os trabalhadores com um ambiente de trabalho mais intenso e de ritmo acelerado. Essa aplicação da tecnologia também pode trazer monitoramento e gerenciamento do profissional, trazendo riscos à privacidade e autonomia desse profissional para a execução de tarefas. A partir desse contexto, a OCDE sugere a necessidade de uma ação decisiva para o desenvolvimento de políticas que colham os benefícios que a IA pode trazer para o local de trabalho, mas, ao mesmo tempo, também aborde os riscos que ela pode trazer para os direitos fundamentais e o bem-estar dos trabalhadores.
A negociação coletiva, o diálogo social também é muito importante, de acordo com o OCDE, para o apoio dos trabalhadores e das empresas nessa transição de IA. A gente vê isso, né, vê essa necessidade de diálogo, por exemplo, na greve dos roteiristas e atores nos Estados Unidos, que pedem justamente o diálogo com os grandes estúdios para negociar a aplicação dessa tecnologia no seu cotidiano de trabalho. E já me alongando, né, para a conclusão, embora a adoção da IA ainda permaneça relativamente baixa, a OCDE afirma que o rápido progresso, a queda dos custos e a crescente disponibilidade de trabalhadores com habilidade em IA indicam que as economias da OCDE podem estar à beira de uma revolução da inteligência artificial, ou seja, a gente está só começando, tem muito caminho pela frente nessa possível nova revolução tecnológica de IA. Liz? Obrigada, Matheus. A matéria completa está lá no nosso site, desinformante.com.br. E a gente continua falando sobre trabalho, mas agora trabalho em plataformas. O relatório Fair Work Brasil 2023 foi divulgado nesta semana e investigou 10 plataformas em relação aos princípios de remuneração, condições de trabalho, contrato, gestão e representação. Das empresas avaliadas nesse relatório, apenas 3 conseguiram pontuar. Foram elas o App Justo, iFood e Parafuso, sendo que nenhuma delas ultrapassou os 3 pontos, né? Sendo que a máxima eram 10. As outras plataformas pesquisadas, 99, Americanas Entrega Flash, Get Ninjas, Lalamove, Log, Rappi e Uber, não alcançaram nenhum ponto nos critérios do estudo. Nina, como você avalia esses resultados e a precarização do trabalho por plataformas aqui no nosso país? Pois é, Liz, a gente está falando bastante de trabalho hoje, e eu acho que isso é muito importante, porque, por um lado, a gente tem os novos desafios, né, como o Matheus estava colocando, das questões da inteligência artificial, mas, por outro lado, a gente já tem desafios que são muito concretos e que, às vezes, se tornam menos visíveis quando a gente está falando da questão da desinformação, né? A gente fala muito sobre moderação de conteúdo, sobre o papel das big techs nos processos de transparência, de publicidade, mas a gente precisa lembrar que existem pessoas, seres humanos que estão ali todos os dias trabalhando por trás dessas estruturas, e as condições nas quais essas pessoas trabalham influencia diretamente no tipo de ambiente que a gente tem nesses espaços digitais. Então, essa pesquisa eu acho que é importantíssima para mostrar para a gente como é, de fato, né, a concretude, digamos assim, do trabalho nesses ambientes. E eu acho interessante ressaltar que foram analisados 5 aspectos, né, no geral. Eles analisaram a questão da remuneração, considerada por eles remuneração justa, as condições justas de trabalho, os contratos justos, a gestão justa, a gestão desses aplicativos digitais e a representação dos trabalhadores frente a essas empresas. Esse é um relatório que foi feito agora no Brasil, mas que já foi feito em vários outros países, tanto do Sul quanto do Norte global. Então, ele traz, de fato, um panorama não apenas do que a gente pode ver no nosso país, mas também de como o nosso país se coloca frente a outras realidades de outros países que também são realidades bastante problemáticas. Mas é claro que os resultados aqui no Brasil não posso dizer que são surpreendentes, infelizmente, mas eles são alarmantes, né? Dos 10 aplicativos analisados, só 3 pontuaram, e o máximo que 2 deles tiveram foram 2 pontos. Então, de fato, tem muito para avançar, né? Tem muito para se estudar e se encontrar modelos para que a gente torne, né, esses aplicativos são a realidade, portanto, pessoas trabalhando nesses aplicativos é algo que faz parte da nossa sociedade atual, mas é preciso encontrar modelos para tornar isso mais justo e, portanto, dessa forma, conseguir ajudar a construir esses ambientes digitais que esses aplicativos constroem e que as Big Tech, por outro lado, também constroem, tudo um pouco mais, digamos assim, como espaços de promoção da cidadania e da democracia e não de depreciação de direitos, né? Então, é legal também ver esse relatório à luz, né, de outras iniciativas, né? O próprio governo federal criou agora um grupo de trabalho para discutir essa questão do trabalho em aplicativos. Então, espero que diagnósticos como esse, né, sirvam para gerar dados, gerar
digamos assim, visibilidade sobre o problema e que isso avance para a construção de soluções, né? Não basta a gente ficar identificando os problemas que existem, a gente precisa ser capaz de construir caminhos para solucionar isso. Então, vamos ver aí quais serão os próximos passos, mas o que o relatório aponta é que o caminho é longo e nada fácil. Boa, Nina, obrigada pela contribuição. E a gente lembra que é um recorte de 10 aplicativos, né? Existe uma outra infinidade de trabalhos por plataformas que muitas vezes são tão precarizados quanto a gente sempre segue acompanhando essa temática também lá no Desinformante. Pessoal, o Papo Desinformante fica por aqui hoje, mas se quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, não deixe de acompanhar o nosso site e as nossas redes sociais. Por lá, todo dia tem novidade. Somos Desinformante BR no Instagram e no Twitter. E na semana que vem, a nossa editora Ana D'Angelo volta aqui para a apresentação, mas a gente se encontra por aqui. Até lá!